Oi gente, começando mais um vídeo do quadro Histórias que Inspiram e hoje eu vou contar pra vocês o testemunho de vida sentimental de uma irmã que vocês vão ficar de boca aberta. É sobrenatural o que Deus fez na vida dessa irmã. Assistam esse testemunho porque vocês vão ver como que Deus fala, Ele revela quando a gente pede, quando a gente busca. Deus revela coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Esse é o segundo vídeo do quadro Histórias que Inspiram. O primeiro, para quem não assistiu, é da Nath. Eu vou deixar aqui na descrição, no final do vídeo, para vocês assistirem, que fala sobre desilusões amorosas. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês o testemunho de uma irmã. Um inscrito meu aqui do canal me mandou esse testemunho. Eu ouvi e achei, assim, muito lindo, porque realmente até eu fiquei, assim, chocada. Eu pensei, poxa, por que eu nunca vivi esse tipo de coisa? Porque eu nunca busquei, né? E agora eu já estou casada, então Deus nunca mais vai me revelar coisas como Ele revelou para sua irmã, porque eu já me casei. Mas você que é solteiro, você ainda pode viver essas coisas sobrenaturais que eu vou contar aqui para vocês, que vocês vão ficar impressionados. Vamos pro testemunho da irmã? No testemunho, ela conta que ela estava quase noiva e o rapaz que ela estava se relacionando, ele queria que ela mudasse algo no jeito dela, mas ela não se sentiu muito confortável, então o que ela fez? O que nós cristãos devemos fazer, né? Ir sempre aos pés do Senhor. Então ela se colocou diante de Deus, colocou para Deus, fez uma campanha de um propósito de oração de 21 dias e colocou assim para Deus: Senhor, se for Ele que até o final dessa campanha Ele me aceite como eu sou, mas se não for, Ele vai terminar comigo no último dia dessa campanha. No último dia, ela foi numa vigília e novamente ela falou para Deus: se não for Ele, Senhor, Ele vai terminar comigo. E eu peço que o Senhor me mostre com quem vou me casar, onde vou morar e quando é que eu vou conhecê-lo. Ousada, né, gente? Só isso que ela pediu, mais nada. Só perguntar. Não custa perguntar, né? Aí o irmão chamou a igreja para orar e quando ela foi orar, Deus falou com ela e mostrou para ela uma data. Meu Deus, então eu vou sair desse culto e Ele vai terminar comigo. E, gente, no caminho para casa, o rapaz terminou com ela. Ela já sabia, né? Deus falou claramente com ela no culto, então ela já estava preparada. Para vocês verem a importância de a gente sempre se colocar diante de Deus, colocar tudo diante de Deus e estar conectado com Deus, porque a gente não é pego de surpresa. Nesses momentos que ela poderia ser pega de surpresa, acaba de sair da vigília e o rapaz vai lá e termina com ela. Se ela não tivesse orado, se ela não tivesse buscado, colocado isso diante de Deus, para ela seria uma frustração muito grande. Ela poderia ficar totalmente desanimada e desacreditada do amor, porque Deus não havia revelado que isso ia acontecer. Mas como Deus revelou com antecedência, então ela já foi preparada e Deus já tinha confortado o coração dela. E muitas vezes é isso que acontece quando a gente se coloca diante de Deus, e Deus, ele nos revela algo que vai acontecer e a gente consegue se preparar, e Deus, ele já conforta o nosso coração se for algo ruim ou uma mudança, já vai nos preparando para que quando aquilo acontecer não seja um choque, um trauma na nossa vida. Tá vendo a importância de ter um relacionamento com Deus? E novamente ela foi orar e perguntou as mesmas coisas para Deus, que Deus não havia respondido tudo, ele só havia mostrado uma data, mas ela ainda queria saber o nome do rapaz, onde ele morava e tudo mais. E lá na igreja, Deus revelou o nome do esposo, do futuro esposo dela: Aleandro. Meu Deus, mas esse nome nem existe, ainda com Y. Senhor, esse nome não existe não. Será que o nome dele era Leandro e eu entendi errado? E aí, outro dia, ela estava na igreja orando e novamente Deus confirmou para ela o nome do futuro esposo dela, que era Aleandro. Deus fez ela voltar no dia da revelação, então em pensamento, Deus trouxe à memória dela o dia que Deus revelou para ela o nome do rapaz, confirmando que realmente era aquele nome. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho até aqui no canal um vídeo que eu conto para vocês como Deus confirmou o Bruno na minha vida, que no meu tempo de solteira,
houve um dia que quando eu fui dormir, me veio uma imagem na cabeça. E aí eu conto pra vocês lá no vídeo como que foi tudo. Eu fiquei assim, ué, mas será que isso é da minha cabeça? Meu pensamento? Será que é Deus falando comigo? Fiquei com preguiça de levantar da cama e anotar. E falei pra Deus, Deus, se for o Senhor falando comigo, então que amanhã, quando eu for dormir, eu tenha a mesma visão. No dia seguinte, fui dormir e tive a mesma visão. E aconteceu a mesma coisa. Fiquei com preguiça de levantar da cama e orar e não acreditei muito que era. E fiz prova com Deus de novo. Deus, se for mesmo o Senhor falando comigo, que amanhã eu tenha de novo essa visão. E quando eu fui dormir, de novo a mesma visão. E aí Deus confirmou depois através de palavras dele na Bíblia, né? Que aquilo, o significado daquela visão. E quando eu conheci o Bruno fez todo sentido na minha história. Mas isso eu contei pra vocês no vídeo. Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem no final do vídeo. Mas voltando no testemunho da irmã, quando Deus confirmou novamente pra ela que era esse o nome do futuro esposo dela, o coração dela até disparou. E mais, Deus ainda mostrou pra ela que ela ia morar com um rapaz na casa dele, com a família dele, que ele morava com a família dele. E Deus mostrou pra ela onde ela ia morar, que foi como ela pediu. E aí algum tempo passou, ela foi na igreja desse rapaz, do esposo dela hoje, né? Ela foi num congresso, numa festividade na igreja desse rapaz e ela foi pregar. E lá ela chegou a conhecer esse rapaz. Só que ela ouviu a mãe desse rapaz chamando ele pelo nome, mas ela entendeu que ele se chamava Leandro, por isso ela nem deu bola. E aí ela conheceu o pessoal lá, provavelmente trocou telefone, mas nada demais. E esse rapaz também, né, ela trocava mensagens pelo WhatsApp, aquela coisa de mandar versículo, palavra e tal. E no dia 2 de setembro, ela orou assim: Senhor, cadê esse homem? Faça ele me mandar 21 mensagens até o dia 8 de setembro, Senhor. E até o dia 8 de setembro, o rapaz já tinha mandado várias mensagens para ela, muito mais que 21 mensagens. Mas ela não sabia que era ele, porque ela pensava que ele chamava Leandro e não a Leandro. Então ela não tinha se tocado. E aí a importância da gente estar atento. Quando a gente coloca algo diante de Deus, quando a gente pede uma resposta para Deus, a gente ficar atento. Porque às vezes a gente fica esperando uma resposta. Ah, Deus vai usar fulano para falar comigo. Ah, Deus fala comigo através de um versículo, através de uma música, através de uma pessoa. E Deus, ele quer falar com a gente da forma que ele deseja. E aí a gente fica esperando uma coisa e não se atenta a tudo que está ao nosso redor. Porque Deus, ele dá vários sinais, ele faz de tudo para chamar a nossa atenção. Mas às vezes nós estamos com a visão tão tapada que nós não enxergamos os sinais de Deus. Então Deus estava falando com ela, mas ela não estava enxergando porque ela não se atentou para o nome do rapaz. Senhor, cadê esse homem, Senhor? Então faz ele me ligar. Já que ele não me manda mensagem, faz ele me ligar para eu entender. Mas tem que ser hoje. Hoje, Senhor. Hoje. Alô? A paz do Senhor, irmã Raquel. A paz, irmão. Quem fala? Aqui é o irmão Aleandro, da Zona Sul. A irmã lembra de mim? Leandro? Mas o irmão não chama Leandro? Eu achava que o irmão chamava Leandro. Leandro, a paz, irmão. E aí os dois começaram a orar, cada um na sua casa, uma campanha de oração normal de irmãos em Cristo, pelo que eu entendi do testemunho dela. E no dia 23 de setembro, ele ligou para ela e falou: Irmã Raquel, tô gostando muito da irmã. Eu também, irmão. Deus me revelou seu nome. A irmã teria coragem de morar onde eu moro? Sim. Deus me revelou. E o irmão me aceita do jeito que eu sou? Claro, irmã. E esse foi só o começo de uma linda história que Deus escreveu. Forte demais isso, né? Muito forte. Quem quiser ouvir o testemunho dessa irmã na íntegra, aqui na descrição tem um link para vocês ouvirem lá no meu site o áudio dessa moça. É que aqui, gente, eu quis contar dessa forma porque eu sou escritora, né? O meu objetivo é tocar no coração de vocês. Então eu gosto de dramatizar, né? Fazer toda aquela encenação, colocar música, isso e aquilo, que isso dá assim uma emoção a mais, toca o nosso coração. Às vezes a gente ouvindo a pessoa contar o testemunho, a gente não presta atenção, ou a gente não consegue visualizar, imaginar as cenas, tal coisa, gente, que podemos tirar desse testemunho. Deus, ele nos revela. Quando a gente pede, ele nos revela. A palavra de Deus, ela é muito clara. É só a gente pedir que Deus vai nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Tudo que a gente precisa fazer é pedir.
E Deus, ele vai revelar o que a gente precisar saber, ele vai revelar. Essa irmã, ela foi ousada. Não tem problema a gente ser ousado, a gente pedir aquilo que a gente quer para Deus. Se Deus vai responder ou não, é outra coisa, depende do propósito que ele tem para nossa vida. No caso dessa irmã, ele tinha um propósito muito grande. Pelo jeito, ela é pregadora. Com essa história, o testemunho dela, ela tem alcançado muitas vidas, com certeza. E é um testemunho sobrenatural. Deus revelou para ela o nome do futuro esposo dela, que não era um nome comum, era um nome super diferente. No meu caso, Bruno é um nome mais comum de você ver por aí, né? De você ouvir. Bruno vai me matar quando ele ver isso, porque eu tô falando isso do nome dele. Bruno é um nome lindo, mas é um nome comum. É um nome, Mariana também, é um nome comum. É fácil, de repente vem um nome na cabeça, Mateus, João, Bruno, Lucas. Leandro, eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. E Deus revelou pra ela, veio na mente dela, no pensamento dela. Deus revelou e ela conheceu esse rapaz. Quantos Leandros você conhece? Existe no mundo? É um testemunho sobrenatural. Então, a gente precisa viver mais essas experiências com Deus. E você não precisa ser pregador, você não precisa ser pastor, você não precisa ser uma pessoa super espiritual para viver esse tipo de experiência com Deus. Basta você orar, você buscar e estar sensível à voz de Deus. Então que hoje a gente possa aprender a buscar mais, viver, sabe, esses momentos, essas experiências sobrenaturais com Deus, porque é algo assim que realmente renova a nossa fé, sabe? Então eu quero te incentivar nesse momento a você ir pro seu quarto, para um lugar tranquilo, onde você quiser, mas ajoelhar. E seja lá qual for a situação que você queira colocar diante de Deus, que você seja ousado, que você fale, que você busque, que você peça para Deus te revelar coisas grandiosas que você não conhece. E Ele vai te revelar. Mas esteja atento, porque Ele fala de muitas formas. Ele fala às vezes através de uma borboleta que passa para confirmar aquilo que Ele coloca no nosso coração. Então esteja atento. E lembre-se que tudo que Deus revela para você em pensamento, ou seja lá de que forma, mas tudo que Deus revela, Deus ele confirma na palavra dele. Nunca vai contrariar a palavra dele, nunca vai trazer confusão, nada dessas coisas, nem dúvida. Deus traz paz. Quando ele confirma, sabe, quando se encaixa tudo, às vezes a gente fica meio assim, Deus dá uma visão aqui, outra ali, a gente fica meio assim, mas o que isso significa? Eu não tô entendendo. Você continua orando, ora até ter paz e até Deus confirmar, porque é exatamente isso, um quebra-cabeça. Deus dá uma pecinha aqui, dá outra pecinha ali, daqui a pouco ele junta tudo, encaixa o quebra-cabeça quando você tiver todas as peças, e quando encaixa você sente aquela paz que excede todo o entendimento, dá aquele clique assim, era isso, Deus, agora eu entendi. É sobrenatural, mas para isso a gente precisa buscar colocar o joelho no chão e se conectar com Deus, estar sensível à voz de Deus, do Espírito Santo, pra gente viver coisas sobrenaturais. Então, se você quiser ouvir o testemunho da irmã, tá aqui embaixo na descrição. Compartilhem esse vídeo, esse testemunho com quem Deus tocar no coração de vocês, porque Deus ele nos dá histórias assim sobrenaturais para ser compartilhada, para renovar a fé das pessoas que estão sem esperança, para inspirar, para incentivar a gente a estar mais próximo de Deus e a viver coisas grandes e sobrenaturais. E se você tiver um testemunho também de vida sentimental, me chama lá no Instagram no direct ou me manda um e-mail no baimarianadureto@gmail.com, também tá tudo aqui embaixo na descrição. Me manda o seu testemunho que eu vou contar, tenho o maior prazer em contar aqui no canal, para que muitas pessoas possam ouvir e serem abençoadas. Um beijo e até o próximo vídeo.